A gente pode ir já iniciando, aquecendo os motores. Eu quero, amigo, a princípio, primeiro te agradecer muito, Horácio, te agradecer por ter aceitado o convite da Mendes Advocacia para estar aqui conosco nesse projeto Conectando Ideias, que a gente busca justamente se aproximar de pessoas, de organizações, para construir em torno desse momento difícil que a gente está passando e também projetar futuro. Preciso também, vou me poupar e vou poupar aqui da apresentação formal, até porque eu vou tomar muito tempo falando do teu currículo vasto. Então eu vou só falar um depoimento pessoal de o quanto que eu te admiro. Tu és um dos grandes executivos desse país, uma pessoa que eu já falei várias vezes que eu tenho como um mentor, de uma generosidade, uma pessoa que eu aprendo demais. Então é só te agradecer muito. Hoje a gente vai falar dessa pauta relevante. Imagina o tamanho dos teus desafios enquanto indivíduo, enquanto organização num momento como esse. Então, tá aqui generosamente também cedendo o teu tempo para nós é algo que é do motivo assim de muita gratidão e de muito orgulho. Então, amigo, te agradecendo, eu quero já te passar a palavra para as tuas considerações iniciais e para a gente começar do início, falando de indivíduo. Senão a nossa turma lá na Fundação Dom Cabral ia brigar com a gente se a gente já fosse direto para a organização. Quero saber de ti primeiro. Como é que tu estás? Como é que estás te sentindo? Os principais desafios que tu estás enxergando nesse momento? E obrigado, amigo. Obrigado por estar aqui conosco. Bem, pô, Luca, pô, você me deixa emocionado já no início, cara. É do coração, Aí amigo. derrapa, né? Mas te agradeço, é uma honra estar aqui com você, uma honra estar com as pessoas que estão nos seguindo nesse momento e poder compartilhar um pouco dessa nossa história, um pouco dessa nossa vivência, desse nosso olhar para esse mundo que nos pegou de surpresa, né? É uma situação sem precedentes, não tinha, isso não foi, não tem em nenhum livro de história, em nenhuma dinâmica na academia. Então, todo mundo está usando aqui o seu arsenal de ferramentas, de conhecimentos, de relacionamentos para entender e para saber como lidar com esse momento, que é um momento muito crítico para todos nós, né? Todos aqui estamos sofrendo de sobremaneira, todo mundo muito preocupado com 3 situações no mínimo, então toda a população preocupada com a questão sanitária, estão todos preocupados em pegarmos a doença. Segundo, os empresários preocupados com a sobrevivência do seu negócio, do seu business, né? Como chegar do outro lado do rio, e os empregados como se manterem no emprego, né? E como serem úteis nesse momento, que é um momento muito, muito crítico, né? Como eu disse, não tem ensinamento prévio em relação a essa situação. O que todos estão usando são suas experiências, sua caixa de ferramentas e, mais do que tudo, as suas relações. Nas relações, nós temos conseguido aprender muitas coisas e nos energizarmos todos os dias para continuarmos essa jornada. É uma jornada que ninguém sabe exatamente até quando vai durar, seja as questões sanitárias mais de curto prazo, as questões empreendedoras que todos aguardam uma reabertura, mas de forma conjugada com a questão sanitária, porque senão não há ambiente para negócio, não há ambiente para consumo. E também as questões de médio e de longo prazo. O que todo mundo sabe é que é uma sociedade num processo de transformação enorme. Nós não seremos mais os mesmos que nós fomos outrora. Muito semelhante ao 11 de setembro, onde várias questões foram incorporadas no nosso modus vivendi e hoje permanecem no nosso dia a dia, né? Então, o que eu percebo que essa sociedade em transformação, muitas coisas que nós vamos falar daqui a pouco, mais especificamente, sim, estão chegando e não vão chegar só de passagem, elas vão chegar e incrustar nas nossas relações, no nosso processo de consumo, de produção, mas mais do que isso, na maneira como seres humanos sociais que nós somos pela nossa natureza. Isso também vai mudar. E tem também todo o processo de mudança
né, de ressignificância de crenças e valores. Mas a gente vai trabalhar isso aí na Sim. nossa conversa. Vamos, amigo. Eu preparei aqui algumas perguntas. As perguntas também de quem nos acompanha são bem-vindas. A gente vai tentando introduzir nesse bate-papo mesmo, de cunho mais informal. Falastes aí em jornada, amigo. Antes de adentrar mesmo no setor, falar do mercado de shopping centers, olhando para a jornada, a gente já tem um momento de pauta intensificada no Brasil há já mais de mês. Como é que tu já consegues ver ciclos dessa crise que a gente está passando, olhando já um tempo aí de mais de 30 dias, qual o momento que a gente está, quais são os ciclos que tu enxergas ainda no ambiente mais geral de um momento como esse? Os ciclos que eu enxergo numa crise tão profunda como nós estamos vivendo, basicamente 4 grandes ciclos, né? O primeiro ciclo do pânico, que é aquele que você entra quase que numa situação de desespero, né? Não entendendo o que está acontecendo, né? O segundo ciclo é a realidade, como a ficha cai e você efetivamente fala, caramba, isso é real, né? Não é um sonho, como muitos falávamos no início, eu acho que eu estou vivendo um sonho. Aí, de repente, acordamos e vimos que não se trata de um sonho. O terceiro ciclo da solidariedade, nós já estamos começando a perceber na nossa sociedade movimentos pujantes de solidariedade, né? Grandes grupos, corporações, ou até mesmo individualmente, pessoas já se manifestando e se oferecendo como ajudar os menos favorecidos. E o quarto ciclo, que eu chamo da nova esperança, que é a luz volta a brilhar e o verde vai nos trazer essa fotografia de futuro, né? Então, acho que o renascimento, se olharmos a história do ser humano, normalmente, por diversas questões, muitas foram ligadas à natureza, outras ligadas ao próprio processo social, guerras, processos econômicos ou mesmo produtivos, nós conseguimos enxergar esses ciclos. Na minha percepção, nós estamos nesse momento na passagem entre o ciclo da realidade, a ficha caiu, para o ciclo da solidariedade. Então, aonde todo mundo está entendendo que nós não estamos aqui nem a passeio, nem sozinhos, que efetivamente somos seres sociais e que essa interdependência, essas interligações é que vão fazer com que essa sociedade sobrepuja mais forte no futuro próximo. Legal, amigo, legal. Faz todo sentido, é uma reflexão profunda e muito verdadeira, que a gente vai, de fato, fazendo muitas conexões com o que a gente está vivendo a nível pessoal, a nível de organização nesse momento. E agora eu queria que a gente, já acelerando os motores, entrasse mais propriamente no setor. A gente fala aí, colocou a ideia de tratar o mercado aqui de shopping centers. Eu queria agora te ouvir mais nesse início, de o que está doendo. Me fala desse momento, tudo. Eu te falei, é um desafio muito grande. Agora, depois já de 30 dias, já entrando no mês de abril, já no meio do mês de abril, a gente já tem alguns dados, já tiveram aí os vencimentos do início do mês de abril, a gente já consegue avaliar um pouco melhor o momento. Eu queria te ouvir um pouco. Me fala do momento dessa crise no mercado de shopping centers. Bem, o momento nós precisamos separar em alguns jogadores, né? Então, tem a indústria de shopping centers, que ela é uma plataforma de lojistas e outros operadores que compõem essa indústria. Então, é esse o nosso universo e nós preparamos essa plataforma junto com os lojistas, óbvio, para que possamos receber os consumidores dentro desse universo. Então, essa plataforma tem mão de obra direta, indireta e consumidores nas suas relações de trocas todos os dias com os nossos lojistas. As primeiras relações consumidor e lojistas, elas começam a ter interferência na medida que os shoppings passam a trabalhar com restrições e logo em seguida passam a fechar os estabelecimentos. Então, essas relações elas ficam estagnadas temporariamente. Alguns lojistas, com uma maneira muito inteligente, muito sábia, estão buscando alternativas, seja por ações de delivery ou mesmo por vendas na internet. Então, é um ciclo muito menor do que o volume total de vendas, mas alguns varejistas têm conseguido incrementar as suas vendas que eram anteriormente nesses canais
diferentes do canal físico como ele é de fato. As relações aí, falei de consumidor com lojista, e a própria relação do shopping center com o lojista, né? É importante lembrar, a nossa indústria é uma indústria baseada em longo prazo, né? Os nossos contratos são contratos de 5 anos, 10 anos, 15 ou até tempo maior. Então, é claro que você tem a questão do curto prazo, que você precisa, de fato, entender a dinâmica do lojista, e isso precisamos de sobremaneira usar as botas que o lojista usa para entendermos esse momento de sofrência dele e até mesmo saber de como nós podemos ajudá-lo, né? Entendendo que tem uma divisão de contas dentro da composição do boleto do lojista, uma parte que é a remuneração do capital investido, que é o aluguel da unidade que ele ocupa, essa faz parte do empreendedor ou grupo de acionistas investidores que investiram naquela plataforma. E tem um outro grupo de verbas que são ligadas à manutenção do prédio, né, à segurança, à continuidade das questões prediais, que nós chamamos de condomínio. Ainda tem um outro grupo de fundo de promoção que ele é utilizado para fazer a atratividade e ratificar o posicionamento do shopping. Nesses instantes, o que a maior parte dos empreendedores do Brasil está fazendo é destacando a parte dos aluguéis e deixando para uma conversa futura, ou mesmo dando quitação de parte dessas verbas mediante a adimplência. Enfim, cada um está fazendo a sua composição com o lojista. Outros estão deixando mais para o futuro, pensando, eu preciso dar um fôlego para o lojista nesse instante, porque o fluxo de caixa de todo mundo é um fluxo de caixa apertado. Poucas organizações têm fluxo de caixa para suportarem 3, 4, 5 meses sem receita alguma e segurarem as suas folhas de pagamento, seus fornecedores e outras despesas gerais. Então, o que nós conseguimos fazer? Reduzir ao máximo num primeiro instante. Nós não conseguimos parar um transatlântico imediatamente, então um shopping é uma propriedade muito, muito grande, com diversas questões relacionadas. Conseguimos reduzir bastante as despesas num primeiro momento e rateamos essas despesas como comumente fazemos todos os meses com lojistas. Então, nesse momento, a gente está mais preocupado com essas verbas que nós chamamos verbas essenciais. As questões ligadas ao aluguel, que são verbas do empreendedor, ele tem como se financiar, ele tem como postergar essa discussão, ele tem como tratar caso a caso com cada lojista da melhor maneira que ele achar melhor. É um pouco do que a nossa organização está fazendo. Legal, legal, amigo. E aí eu quero entrar nessa linha, a gente falando do ciclo, já vivendo mais essa era aí da realidade, como bem colocaste, a discussão em torno de adaptação, e a tua fala tem muito disso, de se adaptar a um momento, a uma crise que a gente está vivendo, ela se acentua, né, em períodos como esse, a história mostra isso. Já nesse tempo, é um tempo em que a gente já consegue avaliar algumas medidas que deram certo, outras que não deram tão certo assim. Como é que tu avalias um pouco das tomadas de decisão de vocês no grupo? O que está dando certo, o que não está dando certo nessa ideia central da adaptação? Ô, Luca, muito legal a questão. O que nós estamos enxergando é o seguinte, a crise está sendo como se fosse um acelerador de futuro, né? Então, muitas questões que estavam ou embrionadas ou sendo trabalhadas numa velocidade menor, agora entrou em processo de aceleração. Por exemplo, a questão de delivery, seja por qualquer parceiro, delivery center, iFood, Rappi ou qualquer coisa assim, o que antes era percebido como talvez um diferencial, passou para o momento do essencial. Então, assim, hoje, quem não tiver possibilidade de trabalhar com esses e outros nomes, enfim, mas com essa modalidade que nós chamamos de last mile, ou seja, a entrega a partir do shopping center até a residência do cliente, vai estar fora do jogo. Então, mais uma vez, a crise serve para acelerar esses futuros que estavam no médio ou no longo prazo.
você sabe muito melhor do que eu que, num momento de crise, de seleção natural, não sobreviverão os mais fortes, e sim os que se adaptarem mais rapidamente ao que nós chamamos de novo normal. Então, estão sendo desengavetadas diversas ideias, diversas iniciativas. Lojistas que não operavam no online já estão vendendo no online imediatamente, porque ele precisou abrir novos canais de vendas. Então, isso tudo sob a ótica da receita. Mas eu também posso falar pela ótica da despesa. Você começa a enxergar coisas que talvez eram pequenos luxos que você se dava ao prazer de cometer e que agora você começa a enxergar também como oportunidades de economias para que esses recursos possam, sim, ser orientados para questões mais essenciais do seu negócio. Então, teste e erro, fazer protótipo e sair, eu diria que isso é fundamental de cada organização. Nós não podemos olhar sob a ótica do que deu errado. Se uma boa ação entre 10, uma der muito certo, assim já vai estar valendo todo o investimento. Legal, legal, amigo. Eu quero explorar um pouquinho agora, amigo, te ouvir um pouquinho sobre a questão do relacionamento com o lojista, uma coisa que já colocaste um pouquinho aí, e eu quero te ouvir até porque vocês têm um alcance muito grande, uma fala que chega nas 5 regiões do país. Na última vez que vi, são 24 centros comerciais, são quase 5.000 lojas. Qual que é a mensagem para o lojista num momento como esse? É hora de enfatizar essa relação de parceria. Você coloca, por exemplo, essa questão do longo prazo. Daqui a pouquinho eu quero explorar um pouco mais, que a gente sabe que não são todos que vão resistir. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, a mensagem para esse lojista nesse momento, como é a relação, o relacionamento? Ô, Luca, relacionamento é a palavra central aqui dentro da Ancar, né? Cada grande grupo, jogador da indústria de shopping center, tem uma característica e tem a sua cultura central. Aqui na empresa que eu represento, a palavra principal é relacionamento. Isso é um DNA da família fundadora e uma coisa que nós adquirimos e desenvolvemos ao longo do tempo mais fortemente aqui dentro. É claro que quando nós olhamos uma indústria de shopping centers, é uma indústria de longo prazo, né? Os shoppings são desenvolvidos com business plan sempre de longo prazo. Então, os nossos contratos são contratos de longo prazo. Hoje, você falar no mundo que nós vivemos, um contrato de 5 anos, com tantas incertezas a cada ano, é considerado, sim, um contrato de longo prazo. Nós temos uma base hoje de lojistas de aproximadamente 5.000 lojistas, como você bem disse, né? A indústria precisa se relacionar muito próximo desses lojistas, entender, sim, os desejos, equilibrar esses desejos com as possibilidades e ver de que maneira nós vamos avançar durante a crise. Não adianta, não existe shopping de sucesso com lojista fracassado ou vice-versa. O shopping de sucesso é composto de lojistas de sucesso. É uma plataforma de sucesso, ela precisa ter participantes de sucesso. E o efeito positivo dela, ela vai ter cada vez mais sucesso e mais desejo de participar de outros participantes. Então, o que eu percebo, é claro que nós sabemos, pela própria experiência, pelas relações que nós temos, quais são as questões que são percebidas como questões oportunistas, né? E isso, quando vem à mesa, nós sabemos lidar com isso, nós sabemos deixar de lado, nós sabemos, olha, não é dessa maneira que nós vamos nos relacionarmos, mas nós sabemos também aquelas questões que o lojista está numa situação de estrutura de capital muito fragilizada. Mas se você olha para o DNA dele, é muito bem feito, é um cara correto, teve com você uma história de ótimo relacionamento até aqui. Então, de que maneira nós podemos, sim, dar a mão com esses lojistas e ajudá-lo a atravessar até o outro lado do rio? Então, acho que isso é um trabalho muito de corpo a corpo, muito caso a caso. Nós temos tido as últimas semanas muito intensas, de muito trabalho. Aliás, quem achava que home office trabalhasse pouco está totalmente errado, né?
Home office trabalha-se muito, sim. Isso é uma questão que a gente pode falar daqui a pouco. E eu sei que nós temos tido dias muito intensos, mas produtivos. Eu tenho certeza que assim as pessoas que de boa vontade, de boa fé, parceiros comerciais de boa fé, sem dúvida alguma, terão apoio, terão ajuda para atravessarmos esse momento crítico. O que nós vamos fazer é tirar os oportunistas eventualmente de plantão, e nós vamos entender profundamente o que nós podemos fazer por cada um. Legal, amigo. Eu acho que até nessa eu ia te perguntar mais sobre as negociações em si, e acho que acabaste colocando bem sobre esse tema. E eu queria até, uma coisa que a gente vem até conversando com as pessoas que a gente se relaciona, com lojistas, clientes no escritório, a gente vem recomendando muito a discussão da coisa nessa linha comercial mesmo, da negociação, do caso a caso. A gente está numa situação de força maior. E era isso que eu queria te ouvir agora. A gente sabe que vai ter gente que não vai suportar, amigo, acho que vai fazer de tudo, os lojistas ali dentro do shopping que vão tentar, mas que o fluxo de caixa vai apertar e que não irão suportar, ou que já não suportaram. Não sei se isso já é tempo suficiente, para alguns talvez sim. Existe uma política já do grupo, alguma coisa pensada para conversar também com essas pessoas, com os pequenos empreendedores, por exemplo, que não suportarem esse momento? Ô Lucas, sem dúvida alguma, no nosso caso, nós não temos discriminação dos grandes operadores com os pequenos operadores, não. Pelo contrário, o maior volume ele está concentrado nos pequenos operadores, são aqueles empreendedores familiares que têm 2 ou 3 lojas no máximo, são pessoas que o business se funde com a família, você acaba não conseguindo deslocar uma coisa da outra. O cara tinha fluxo de caixa para suportar 1 ou 2 meses, uma folha de pagamento de 10 funcionários e, de repente, ele bateu na parede com toda essa crise aí que está ocorrendo, né? É óbvio que nós temos uma orientação, e eu recomendo a todos os lojistas que sim, que aproveitem esse momento para se aproximarem mais ainda dos representantes dos shoppings, seja o time comercial, o time de gestão, a quem ele tiver relação, para expor a situação dele, porque juntos encontraremos um caminho. Agora, eu não me furtaria de aproveitar esse momento num sentido positivo, de aproximar mais ainda as relações, de manifestar os interesses de permanecer e não ficaria de fora, né? É claro que todos estamos muito tensos, né? Tem pessoas provavelmente que infelizmente estão até sem ânimo para abrirem uma conversa. E o que eu recomendo, sim, não deixem passar essa oportunidade, se apresentem, busquem os relacionamentos, porque eu garanto a vocês que uma boa conversa ela vai ser muito frutífera. Felizmente, até o momento, nós tivemos pouquíssimas, mas pouquíssimas mesmo, manifestações de saídas de lojistas dos nossos shoppings. Eu acho que fruto desse nosso posicionamento de relacionamento, fruto, acredito, né, dessa boa vontade, dessa verdadeira intenção de encontrarmos caminhos para transitarmos, para construirmos essa ponte juntos, para chegarmos lá do outro lado do rio, né? Então, eu acredito muito fortemente nisso, mas não me furtaria, deste momento, de abrir uma conversa, abrir uma negociação. Perfeito, amigo. A gente está tendo algumas perguntas legais aqui, já de projeção de futuro, de consumo. Eu vou já chegar nelas, eu só quero ainda, para não perder uma linha de raciocínio aqui nessa conversa, nesse diálogo, para fechar a questão também um pouquinho dessa mensagem para os lojistas, eu preciso te perguntar, vocês aí no Grupo Ancar, quais são as perspectivas que vocês estão trabalhando? O olhar para essa retomada? Qual é o prazo que vocês estão trabalhando dessa retomada de uma reabertura dos shoppings? Bem, a todos os instantes a gente fica atento ao que está acontecendo na sociedade, né? Então, hoje existe uma questão... A crise passou a ser mais uma crise no âmbito político do que uma crise econômica ou do que uma crise sanitária. Então, nós estamos percebendo aí a queda de ministros, a posse de um novo ministro. Então, como ponderar tudo isso?
Mas, de qualquer forma, o que nós estamos vendo, existe uma pressão da própria sociedade em querer produzir e querer consumir, né? Então, nós já começamos a ver algumas cidades já com um manifesto muito forte nesse caminho da produção, da reabertura e do consumo. Eu acredito fortemente que as primeiras cidades que irão reabrir estão localizadas no centro-oeste do Brasil, ou também algumas cidades do norte. Isso provavelmente, na minha crença, deva acontecer agora no final do mês de abril, e muito provavelmente no início do mês de maio nós devemos ter uma reabertura gradual no restante do Brasil. Provavelmente ficarão por últimos as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde a questão ela é mais intensa. Uma coisa que eu chamo a atenção infelizmente, nós não podemos confiar no número que está sendo divulgado de pessoas contaminadas, né? Alguns outros indicadores já vêm demonstrando que, muito provavelmente, o número de contaminados é muito superior ao que está sendo informado. Talvez, infelizmente, o número de óbitos seja muito parecido, seja um número mais próximo do que esteja ocorrendo. Mas, de qualquer forma, um bom balizador para nós vão ser esses outros dois indicadores, né? As cidades querendo reabrirem, mas elas vão ter que olhar para o número de infectados e para o número de óbitos que estão ocorrendo. Mas, de qualquer forma, de sobremaneira, nós temos percebido tanto já movimentos no primeiro mundo. Inglaterra hoje falou que vai ficar até aproximadamente dia 10 de maio. Estados Unidos também já querendo reabrir na primeira semana de maio. Então, porque os governantes entendem, é claro que a questão sanitária ela é muito grave, mas eles entendem que, numa perspectiva maior, a questão econômica ela pode ser mais grave ainda. Então, como equilibrar essas duas questões é que tem sido a maestria, tem exigido a maestria dos governantes e também a força da sociedade. Uma sociedade parada, uma sociedade improdutiva, isso vai ter um custo muito grande para a própria sociedade no futuro, seja por impostos novos que virão, sejam por outras restrições que nós iremos passar. Então, olhar para uma fotografia de curto prazo e dizer que tem que ser mantido mesmo o fechamento, isso pode vir a ser muito mais danoso no médio e no longo prazo. Mas são questões que, neste momento, nós simplesmente estamos acompanhando os movimentos sociais e os movimentos das lideranças governamentais, né? E estamos já aquecendo os nossos motores, sim, é verdade, com o time todo preparado para entrarmos em campo, já adaptado ao novo formato. Então, é claro que os shoppings vão ter que prestar mais atenção, né, nas questões sanitárias, vão estar mais ligados aí com toda a questão de limpeza, de ar-condicionado. Então, vai vir um novo normal em função disso, porque a segurança, ao invés de ser a segurança física ou ligada à violência, como nós costumamos lidar, vai ser a questão da segurança ligada à saúde, ligada à questão sanitária. Então, o consumidor ele irá comprar, irá consumir aonde? Aonde ele se sentir mais seguro, de uma forma sanitária. Então, com os lojistas também se preparando para isso, e é isso que a gente enxerga. Mas eu acredito que nós estejamos aí, de uma forma objetiva, a 3 ou 4 semanas no máximo de uma possível reabertura. Tá bom, amigo. Eu queria explorar, seguir aí nesse final, colocaste um pouquinho já de tendências de futuro, falaste dessa necessidade de um olhar também do lojista acentuado para as questões sanitárias. Eu pego aqui o gancho, a Marina aqui perguntou, agradeço, a Marina me ajudou também com algumas perguntas aqui, Marina que é lojista, ajudou com algumas das perguntas para esse momento, agradeço muito a ela. Ela pergunta justamente da questão do consumo. Na retomada, quais são as tuas impressões de retomada? Enxergas uma mudança no consumo, na maneira de consumir das pessoas? Segue uma tendência, ela colocou isso na pergunta dela, para os serviços. E aí ela até dá um exemplo, ela fala, me parece que foi hoje ou ontem,
que reabriu na China e parece que, acho que foi a Hermès que um dia vendeu o que ela não vendeu em 30, ou o equivalente a 30 dias. Aí ela fala, talvez não seja, porque tem muita gente colocando, as pessoas não vão consumir. Então eu queria te ouvir sobre isso. Quais são as tuas perspectivas para a retomada? A retomada, é claro que ela vai ser, do modo geral, ela vai ser de uma forma gradual, né? Que nós temos visto com alguns parceiros lá na Ásia, que a retomada logo após a abertura ela é em torno de 50% das vendas que se tinha outrora. Porém, de uma maneira geral. Quando nós vamos falar de uma maneira específica, o que a gente consegue enxergar é o seguinte: alimentação, fast food, itens de primeira necessidade, farmácia, supermercado, isso provavelmente num indicador maior ou mais rápido de retomada, e provavelmente outros setores, como linha branca de alto valor agregado e etc., talvez numa retomada numa menor escala, né? Moda, confecção e etc., aí também em torno de 50%. E aí as vendas elas crescem normalmente de 5% a 7% a cada semana. Então, provavelmente, nós vamos demorar aí uns 2, 3 meses, ou dependendo do setor, um pouco mais para chegarmos em níveis que nós estávamos navegando anteriormente à crise, né? Questões ligadas com mais aglomeração de pessoas, como cinemas, teatros, etc. Esses setores ainda reside uma interrogação maior no que diz respeito à retomada. Até mesmo porque a turma de cinema, ela precisa, são os exibidores, ela precisa de matéria-prima, e Hollywood está parado, não está produzindo nada para eles, né? Então, agora, é óbvio que existe uma demanda reprimida. O negócio lá da Hermès foi muito, muito interessante, né? Claro que também tem, falando de demanda reprimida, vou dizer para você, questões ligadas à diversão infantil. As crianças confinadas aí nos últimos dias, ninguém está aguentando mais ficar tempo em casa. Então, na hora que reabrirem, essas crianças vão querer se divertir, sim, nos shoppings, mas é óbvio que os operadores vão estar mais preocupados com a questão da segurança sanitária. Enfim, todo mundo já está tendo um olhar um pouco diferente em relação a isso, né? Agradeço a pergunta da Marina, mas até falei para algumas outras pessoas, né? Todo mundo vai estar buscando agora uma questão muito mais forte ligada à experiência. Eu costumo dizer que vai ter uma sede de experiência enorme. Os consumidores vão querer tirar muito mais proveito dos recursos que vão estar mais escassos, né? Então, aquela notinha de R$ 50, ele vai querer fazer ela valer quase 100. Então, aonde vai ser orientado esse recurso, né? E é claro que vai ter que estar numa entrega mais efetiva, de maior valor agregado. Por isso que eu digo que os lojistas também vão ter que olhar para dentro, entender se os seus funcionários estão tendo um atendimento maravilhoso, se o produto é correto, se a precificação está correta, se a localização da loja está correta também. Então, são essas pequenas questões que todo mundo vai ter que ressignificar no seu próprio negócio. Porque antes estava todo mundo tão acelerado, sem olhar para esses detalhes, e varejo é detalhe. Então, nós vamos ter que olhar muito profundamente para todos esses detalhes. Legal, amigo. E usando esse termo, o ressignificar, olhando para a retomada ainda, para a gente tentar fechar aqui esse raciocínio, do lado do shopping, você vê grandes mudanças no que diz respeito à montagem de mix dos shoppings, uma revisita profunda ao próprio modelo de negócio? Como é que você enxerga isso? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que, volto a insistir, né? A plataforma ela tem um mix de lojistas, né? Nós vamos ter que olhar mais profundamente para entendermos se esse mix está atendendo aos consumidores que nós queremos que eles atendam, né? Então, tem um novo consumidor, melhor dizendo, um consumidor agora com um novo modelo mental, que ele vai estar na cabeça dele, por exemplo, menos é mais, né? Então, nós temos lojistas para atendermos esse menos é mais, e olha que eu não estou nem classificando no que diz respeito a gerações, né? Porque cada geração também tem um mindset um pouco diferente da outra. Mas, de um modo geral, vão ter essas reconfigurações e nós vamos ter que olhar para os espaços de uma forma diferente, não de uma forma genérica, porque nesse ressurgimento, nesse modelo, nesse novo modus vivendi, vão ter
outras questões mais relevantes para esse consumidor que está saindo desse momento. Até propriamente as questões de consumo. É claro que você vai comprar, você vai consumir aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe dá prazer. Então, vamos falar de indulgência, vamos falar dessas coisas, mas vai sair daquele consumo padrão, aquela coisa que parece que está mais ligado a supérfluo, e vamos dar valor a questões que provavelmente passavam à margem. Claro que as pessoas vão celebrar mais, vão comemorar mais, vão querer estar juntas, sim, né? Vai estar todo mundo com essa vontade represada de estar com os amigos, com familiares. Então, eu entendo que o lojista, né, o operador que conseguir enxergar isso mais rapidamente, e também o chopeiro que consiga enxergar isso mais rapidamente, ele vai adequar o mix dele e os tamanhos de espaços de forma adequada a cada operação dessa. Bacana, amigo. A gente teve uma pergunta também aqui legal, um pouco mais em cima, e eu guardei ela também para prestigiar para esse momento. Que, no seguinte sentido, você falou aí das suas ideias da retomada, das suas percepções, de qual que será esse ritmo para que o lojista ele recupere aquelas vendas que ele vinha tendo já habitualmente. Existe já, vocês estão desenvolvendo, pensando aí nas operações, em políticas para acelerar essa retomada, políticas para trazer o consumidor de volta para dentro da operação? Porque existe um pouco, como você falou, são diferentes regiões, diferentes visões das pessoas, algumas regiões e alguns locais já se parecem mais predispostos a essa volta do consumo, a essa volta, a essa reabertura, outros nem tanto. Existem políticas concretas nesse sentido? Sem dúvida alguma. Primeiro, é muito importante entendermos que nós vamos ter uma crise de oferta. Como é assim, crise de oferta? Todo mundo estocado, todo mundo com muita mercadoria e poucos consumidores, baixa liquidez no mercado, poucos consumidores querendo comprar, ou os que estão dispostos a comprar ou a consumir, querendo tirar o máximo proveito das suas relações de consumo. Como eu disse anteriormente, ele vai querer que a nota de R$50 valha R$100. Então, onde ele vai encontrar isso, né? A experiência que eu estou tendo aqui na nossa empresa é que já estamos montando clubes de descontos, grandes ofertas, reunindo os lojistas para que possamos fazer grandes ações na reabertura, na retomada, porque efetivamente o consumidor vai querer fazer o dinheiro dele valer mais. Então, aonde ele encontrar uma melhor relação value for money, né? O quanto pesa, ele vai orientar esse recurso dele. É um recurso escasso, é um recurso, sim, que nós temos que dar muito valor, porque esse consumidor novo, ou melhor dizendo, o consumidor num novo formato, ele vai dar muito mais valor a esse dinheiro dele. Por isso, chama a atenção, o lojista vai ter que olhar mais para dentro também, entender se o preço dele está correto, se o cardápio dele está correto, se a experiência dele de vendas está correta, né? Se a omnicanalidade dele está funcionando. Então, eu diria que é um tempo, uma pausa que nós estamos tendo a oportunidade para repensarmos todos esses modelos de novo. Porque nós estamos naquele turbilhão do dia a dia que não dá nem para você pensar nas coisas direito, fazendo muitas questões de forma automática. Então, no jargão mais popular, foi dada uma freada de arrumação, né? Então, agora é a hora de aproveitarmos esse momento, revisitarmos a nossa estrutura, revisitarmos nosso modelo de negócio, para, na hora da reabertura, entender, sim, quem vai sobreviver ou quem vai realmente ter maior sucesso é quem se adaptar mais rapidamente, quem conseguir fazer essas leituras mais rapidamente e transformá-las em ações. E aí eu falo desde o microempresário até uma organização de maior porte. Na hora que ela enxerga isso, toma as decisões e executa, ela vai sair na frente com certeza, né? É o famoso aquecimento de motores. Os motores não podem ser desligados. Eles podem ser colocados em pausa, mas não desligados. Legal, amigo. Muito bom. Tentando agora avançar já para um ritmo de desaceleração dessa nossa conversa, que eu te falei que eu vinha com perguntas aí que são as da pauta, são as da vez, acho que todo mundo está querendo ouvir. Eu queria te ouvir, amigo, em relação agora a um papel social dos empreendimentos num momento como esse.
a pergunta mais aberta possível, o que vocês estão fazendo para ajudar o Brasil? E o motivo da pergunta é porque é um equipamento da grandiosidade de vocês, né, do Grupo Ancar, nas 5 regiões, em várias cidades, 24 centros comerciais, como eu falei. Vocês acabam sendo, inclusive, uma ponte aí do público, do privado, e tendo um alcance muito grande num momento como esse. Então, eu queria te ouvir a respeito. A questão social está no nosso DNA aqui, dos fundadores, dos pioneiros da companhia, muito antes até da fundação, né? Mas a gente não costuma ficar propagandeando isso, até mesmo para que não haja confusão entre os negócios, né? Porque, infelizmente, algumas organizações se utilizam dessa fachada para tentarem trazer mais resultado para o seu negócio. Agora, eu chamo a atenção, nós estamos fazendo diversas ações, né, ligadas às comunidades onde nós estamos inseridos, né, mais fortemente neste momento, mas o que eu chamo mais a atenção não é somente as ações que a própria Ancar está desenvolvendo. O que eu chamo a atenção é de um consumidor mais consciente social. Então, sim, eu acredito que ele vai orientar os recursos dele nos empreendimentos, nas empresas, nos lojistas, aonde ele enxerga o papel deste empresário, o papel dentro da comunidade que ele está fazendo parte. Então, o que eu chamo a atenção, ele quer, de alguma forma, enxergar que há um retorno desse recurso que ele orienta, nessa transação comercial, à sociedade que ele vive. Então, como eu disse lá no início, uma das questões, o terceiro ciclo é a solidariedade, que eu acho que é um ciclo que a gente já está entrando dentro dele. É importante dizer que eu acho que vão ter questões colaborativas muito maiores do que nós estávamos vivendo anteriormente. Então, eu insisto, eu acredito que vão ser colaborações empresa com empresa, empresa com comunidade, comunidade com empresa e comunidade com comunidade. Então, essa coisa, porque caiu a ficha para nós entendermos, eu não estou sozinho nesse mundo, e mais do que isso, eu não sobreviverei sozinho. Então, de que maneira eu posso interferir de forma benéfica, de forma bacana, de forma profissional, dentro das minhas relações, sejam elas relações pessoais ou relações comerciais. A organização ou o indivíduo que sair dessa crise sem ter tido esse aprendizado, eu vou lamentar profundamente, porque isso sim vai vir uma conta que vai chegar em algum momento, num momento rápido, desse novo formato de consumo, do consumo social, né? Da consciência social. Então, esta empresa, esta organização, esse shopping, esse lojista, ele faz bem à comunidade que eu pertenço, então, ok, eu vou para esse shopping e esse outro não. Eu entendo que não é relação, é transação. Então, eu deixo ele de lado e, eventualmente, eu vou até utilizá-lo para alguma finalidade específica. Então, eu acho que dentro do ambiente de solidariedade e de colaboração, nós vamos sair muito mais maduros, né, como sociedade, do que nós estávamos anteriormente, olhando muito para cada umbigo, olhando muito para cada empresa, né? Vai ser, sim, um capital social enorme que nós vamos adquirir pós-crise. Muito, muito bom, amigo. Muito legal. E aí eu quero já assim, nos encaminhando aqui para o final, para a gente digerir aqui tudo isso que a gente está conversando, conectando ideias nesse momento. Eu queria te ouvir um pouquinho, justamente, aprofundar ainda mais no que colocaste dos aprendizados. Eu queria te ouvir ainda enquanto grupo, olhando para o Grupo Ancar, para a tua realidade, enquanto executivo, nas tuas rotinas, nas tuas relações dentro da organização. Qual está sendo, ao teu ver, o principal aprendizado de um momento como esse? E, para além disso, qual o principal ativo ou um ativo que tu possas destacar para uma organização enfrentar esse momento? E aí, tentando fugir aqui dos mais triviais, por exemplo, como caixa, que a gente sabe a importância do ativo caixa para lidar com um momento como esse. Olhando, por exemplo, o Alexandre Birman, outro dia, falou em cultura como um ativo fundamental para enfrentar um momento como esse. Queria te ouvir a respeito. O ativo fundamental é a interpretação correta das palavras ser humano. A gente precisa entender, voltar à nossa origem,
há 200 mil anos atrás, e entender que nós somos seres sociais, que nós somos humanos no final do dia. Nós somos emotivos, nós somos felizes, nós vivemos em sociedade e que, sim, nós precisamos um dos outros. Esse, eu diria, que é o maior aprendizado possível quando eu olho para a sociedade, entendimento de que ela vai sair mais humana. A velocidade que estavam as coisas, né, o ritmo frenético que nós estávamos vivendo, muitas vezes alguém falava assim, pô, mas eu estou quase uma máquina. Né? E, por incrível que pareça, nós estamos, hoje em dia, tentando humanizar máquinas, né? E maquinizar os seres humanos. Como assim? Estamos querendo trazer máquinas para terem sentimentos, etc. Então, mesmo destacando inteligência artificial ou qualquer coisa assim que vai nos ajudar de sobremaneira para fazerem ações mais repetitivas ou mesmo compreensões de grandes movimentos, de grandes fluxos, mas nós não podemos nos esquecer de que no final do dia, toda a noite, quando nós vamos dormir, todas as manhãs, quando nós acordamos, nós somos seres humanos. E é isso que faz qualquer organização, mesmo uma organização mecanizada, mesmo uma organização como a sua, meu querido amigo, que ela depende fundamentalmente do ser humano feliz, do ser humano motivado, do ser humano energizado, do ser humano que vai buscar de sobremaneira novos conhecimentos, sim, agora, né? Nós estamos numa curva de aprendizagem gigante, do ser humano que vai estar mais solidário, do ser humano que está aprendendo a viver mais em comunidade e darmos valor efetivamente àquilo que nós somos. O período de quarentena, é óbvio, tem sido duro para todo mundo, mas tem sido também um período de muitas reflexões, de muitos ajustes. Insisto, quem sair dessa sem ter aprendido nada, só lamento. A palavra-chave para mim é ser humano, na essência, sabe? No conteúdo, na íntegra. Amigo, que aula, que muito inspiradora a tua fala. Te agradecer muito, amigo. Eu estou lendo aqui nos comentários, os diversos comentários, pessoas de amigos teus, pessoas que trabalham contigo, pessoas que já trabalharam contigo. Eu preciso, eu vou comentar aqui também, porque eu tenho que me juntar a elas, de falar o quanto que é inspirador conviver contigo, o quanto que é bacana contar com a tua amizade, aprender contigo. Destes uma aula aqui para nós hoje. Tu és um exemplo desse ser humano que estás aí falando, e por isso que te ouvir num momento como esse é muito legal, porque a gente que te conhece, eu me coloco, a gente sabe que o discurso ele é acompanhado nas ações, no dia a dia. Então, é muito gratificante para mim. Agradeço a oportunidade de estar falando contigo nesse momento, de teres aqui cedido o teu tempo para a gente conectar algumas ideias. Tu és um dos caras que eu conheço que mais entende de gente, que faz uma leitura de cenário, de contexto, com uma precisão muito diferente. Eu te digo isso aqui do fundo do coração mesmo, amigo, do quanto que eu quero te agradecer pelo momento, agradecer pela tua generosidade, pela tua humildade, te dizer uma vez mais o quanto que eu te admiro e abrir o espaço para as tuas considerações finais, para uma mensagem tua, para todo mundo que está nos ouvindo, para a sociedade. Cheio de gratidão, amigo. Obrigado por tudo e obrigado por esse momento. Ô, Luca, pô, aí você me quebrou, cara. Eu também estou emocionado, eu não sei o que falar. Você foi muito generoso, é uma honra estar contigo, é uma honra estar com todas as pessoas que nos assistiram, né? Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Assim, vocês sabem realmente o quanto nós nos dedicamos juntos aí nos últimos anos a entendermos um pouco mais a dinâmica da sociedade, dos seres humanos, né? A psicologia que nos cerca, as questões ligadas à liderança. Eu acho que surgirão, após crise, realmente o grande fator da liderança, né? Nesse momento estão dividindo as crianças dos adultos, os grandes líderes surgirão nesse momento. Ser líder no momento de maré alta é mais fácil. Ser líder no momento de crise tem que tomar decisões muitas vezes duras, muitas vezes complicadas,
mas entendendo sempre a jornada como um todo, curto prazo, médio e longo prazo, e saber mais de como isso afeta as pessoas, né? Assim, nós não podemos nos esquecer, toda organização, seja a mais simples, a mais mecanizada, você precisa ter afeto para lidar com pessoas. Então, mesmo nos momentos críticos e difíceis, né, nós tomamos algumas decisões que não foram decisões populares, que não foram decisões fáceis, mas eu fiquei com muito orgulho de todo o meu time, da maneira como nós absorvemos, encaixamos, compramos e vendemos as decisões que nós tomamos juntos. Então, é de uma forma muito, muito bacana isso como empresa, como organização, como time. E isso, sim, vai fazer as questões saírem mais claras, mais transparentes, e certeza que essas organizações, esses grupos de trabalho, serão mais fortalecidos ainda no final dessa jornada, né? Então, a crise também é importante para aproximar, a crise também é importante para rediscutir e ressignificar. Eu fico muito feliz de ter podido ajudar aqui com a minha vivência, meus breves pensamentos, né, e conhecimentos, compartilhá-los de alguma maneira com todos aí que participaram. Enfim, mas muito orgulho de ti, cara. Tu és realmente um dos jovens que vai transformar e que já está transformando esse mundo, né? E, pô, conta comigo. Você é um cara abençoado. Pô, obrigado. Amigo, obrigado pelas palavras. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Tem gente colocando aqui que querem outras lives para ficar para a história. Eu vou fazer convite ao vivo, que é mais difícil de dizer não. Uma por mês. Eu sei que o tempo está escasso. Uma por mês, vai? Dá uma por mês? Está fechado. Então está fechado. Vamos fazer pelo menos uma por mês. Te agradecer que em muito breve possas estar aqui em Belém com a gente fisicamente. O pessoal aqui do Cesupa está lembrando o quanto foi marcante aquele momento da tua palestra na Odisseia de encerramento, quanto foi marcante aquele momento em que deste um exemplo ali também de liderança, desse ser humano que tu és. Então, que em muito breve a gente possa também sair desses momentos remotos, fazer mais momentos presenciais e te agradecer. Esse momento, essa hora aqui, eu nunca vou me esquecer. Ela vai ficar marcada na história da Mendes Advocacia e na minha história também. Obrigado, amigo. Estamos juntos sempre. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigado.